Certo. O André pergunta o seguinte, ele diz que você sempre costuma comentar sobre o possível hexa do Flamengo e ele tem uma dúvida. Ele diz que, como São Paulino, eles são oficialmente hexa. São. E sempre defendem isso. Sim. E os flamenguistas, né, se intitulam Penta, mas no site da CBF só tem 4 campeonatos conquistados por eles. Daí a pergunta, onde podemos descobrir esse título que todos os flamenguistas defendam? Não que eu seja contra o hexa do Flamengo. Como é que ele chama? André Festrati. André Festrati é muito simples, embora, evidentemente, o torcedor do Esporte Clube do Recife queira me matar por defender essa tese. Em 1987, a CBF abdicou de fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Abdicou por falta de dinheiro. Não tinha como pagar as passagens e as hospedagens dos clubes como fazia até então. Em função da não realização deste Campeonato Brasileiro de 87, um movimento dos 13 clubes de maior torcida do Brasil reuniu-se e fundou o Clube dos 13, e este Clube dos 13 resolveu fazer a Copa União, com o patrocínio da Varig, da Coca-Cola, da Rede Globo de televisão. Quando a Copa União estava montada e ia começar, e já cercada de grande sucesso, a CBF se deu conta da bobagem que havia feito e, em parceria com o SBT, inventou de fazer o Campeonato Brasileiro, de chamar a Copa União de módulo verde e o outro grupo que ela criou de módulo amarelo, com 16 clubes que não estavam na Copa União. A Copa União era disputada por esses 13 grandes. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, Bahia e mais 3 que foram convidados, tá? Santa Cruz, enfim. E aí a CBF quis que houvesse um cruzamento do campeão e vice do módulo amarelo com o campeão e vice do módulo verde. Coisa que o Clube dos 13 disse que não aconteceria. Era a posição oficial do Clube dos 13. Houve uma reunião que o Eurico Miranda foi, em nome do Clube dos 13, e topou o cruzamento, foi imediatamente desautorizado pelo Clube dos 13. Então, em nenhum momento, o Clube dos 13 cogitou de fazer este cruzamento, porque não respeitava que, depois de tudo já montado, a CBF viesse na esteira disso aí. Bom, esse módulo amarelo, para você ter uma ideia, o módulo verde foi decidido entre Flamengo e Inter, e o Flamengo foi campeão, e o Brasil inteiro saudou o Flamengo como campeão brasileiro. O módulo amarelo foi decidido entre Guarani e Sport, num jogo na Ilha do Retiro, que quando estava 11-11 nos pênaltis, os 2 presidentes resolveram que os 2 eram campeões, iam dividir a taça. Os 2 presidentes, para você ver o nível de seriedade do módulo amarelo. Decidiram isso. Ah, não, somos 2 campeões. E quiseram depois, a CBF quis, que houvesse a disputa entre os 4 para definir o campeão brasileiro daquele ano e os representantes do Brasil na Libertadores. Flamengo e o Inter não se passaram a fazê-lo, a CBF decretou, fez o jogo entre Sport e Guarani, o Sport foi campeão, ganhou do Guarani, e foram os 2 representantes do Brasil na Libertadores e a CBF decretou que os 2 eram campeões. Só para você saber, meu amigo São Paulino, porque aí é a questão central para mim hoje do meu desencanto com a direção do São Paulo. Presidiu o Clube dos 13 o presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aidar, que a vida inteira só se referia ao título de 87 como título de campeão brasileiro do Flamengo. E que, quando o São Paulo ganhou o Penta, né, que lhe daria o direito à Taça das Bolinhas, não houvesse o Flamengo sido Penta em 92, o São Paulo pleiteou a taça, que até hoje não lhe foi entregue, para dar medida da má consciência da CBF, né? Mas o primeiro pentacampeão brasileiro foi o Clube de Regatas do Flamengo. Só um adendo à tua informação. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Miguel Aidar, Sim. Ano retrasado. E à época ele dizia, eu, presidente do São Paulo em 87, no ano, eu considero o Flamengo campeão brasileiro. Não, sem dúvida, eu tenho também. Ele a vida inteira considerou o Flamengo campeão brasileiro, né? E vale lembrar também com relação ao 87, né? Que não é o Flamengo e o Internacional que não quiseram disputar. Nenhum dos clubes que tivessem sido campeão
e vice do módulo não jogariam por uma determinação do Clube dos 13. Tanto que, digamos, né, nesse mundo sem ética do futebol, em tese, como o Inter não foi o campeão da Copa União, né, do Campeonato Brasileiro, o Inter, digamos, poderia ter sido esperto, não é isso? Bom, já a CBF está mandando, eu vou lá jogar. Era a chance do Inter, né? O Flamengo se recusava do Inter ser campeão. Não, uma atitude correta, de homem, né? Então, e é bom que se frise, à época existia o Conselho Nacional dos Desportos, que decidiu, quando instado a fazê-lo, o título ao Flamengo. Na justiça comum, o Sport ganhou. Eu lembro, a FIFA expulsa clube que recorre à justiça comum. Flamengo! O Flamengo venceu o Internacional na decisão da Copa União. E o gol do título foi do artilheiro Bebeto, que conversou com Luiz Roberto. Lembrando que hoje tem Flamengo e Inter pelo Brasileirão. É hora de Jogos para Sempre. Jogos para Sempre. Jogos para Sempre de hoje, vamos voltar à decisão do Campeonato Brasileiro, a Copa União de 1987. Flamengo e Internacional. O segundo jogo foi no Maracanã, que está em obras para a Copa, a exemplo do Beira-Rio, que recebe o jogo de hoje à tarde. O Flamengo foi campeão. Um dos personagens marcantes daquela conquista, Bebeto. Fala, garoto. Como é que tá? Bom, 1987, né, Bebeto, foi um ano importante, foi a Copa União, a gente teve 2 módulos, né? Houve muita discussão, muita polêmica. E a reta de chegada foi, talvez para você tenha sido a reta de chegada mais espetacular no clube. Você pegou em todos os 4 jogos? 4 jogos finais. Rompe Jorginho com o Zico, botou na frente. Bebeto tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Do Flamengo! Bebeto aos 32:30 do segundo tempo. Um jogo dificílimo, né? O Atlético, pô, timaço, né, cara? E depois fomos jogar. Pois é, aí no jogo do Mineirão, o Flamengo fez 2-0, você fez um gol. Fiz um gol e deu Zico passe e você. pro Zico. Deu passe pro Zico. Cruzei, Foi um gol de cabeça do Zico, né? Insiste no lance, capricha no cruzamento, o Zico meteu a cabeça. Gol! E o seu gol, como é que foi? Pela direita, jogada do Renato, o Renato cruzou. A bola bateu na perna, eu acho que do Batista, e eu vinha chegando, ela sobrou pra mim, eu bati. Renato vai no lance, Bebeto na área, a enfiada pra ele, Batista falha, Bebeto olha a chance, bateu, ela vai passando, gol! Bebeto número 9! No Beira-Rio, quase 70 mil pagantes. E nesse jogo, pô, aconteceu um lance assim com o Renato, assim pela direita, o Renato cruzou, eu dei de bicicleta, a bola bateu na trave. No jogo de Porto Alegre? No jogo de Porto Alegre. Ele volta para Renato, aí ele joga na área, a bicicleta na trave! Um lindo lance de Bebeto! A marca do futebol brasileiro, da criatividade do jogador. Quase, mas depois eu fiz o gol de cabeça, né? Isso. Jogada com o Jorginho, parece que o Renato também, Renato cruzou e eu subi. Ele descola o cruzamento, toque de cabeça, gol! Bom, aí o Amarildo empatou o jogo, né? O Amarildo, não sei se... Acho que foi logo na sequência, né? Rapidinho, os gols foram próximos. Empatou, o artilheiro descuidou ali mesmo. Bola na área, a chance, Amarildo, gol! Bom, aí a gente veio pro Rio. Eu fui com esse pensamento, Luiz. Eu entrei, pô, já tinha feito o gol lá, já tinha feito contra o Atlético. E eu digo, não, vamos ganhar esse jogo, não tenha dúvida. Ainda mais jogando do lado do meu ídolo, Zico, né, cara? Não sei se você se lembra disso. Cai um urubu no campo, que é o símbolo do Flamengo, né? Lembra disso? Acho que o Renato pegou. Foi. Aí o Renato, as voltas com o urubu, símbolo do Flamengo, entrou em campo, dizem os rubro-negros que dá sorte. Você lembra disso? Eu lembro, claro que eu lembro. Depois que ele bota lá atrás do gol, ele olha pra mão, acho que o urubu deu uma bicada nele. Tá vendo aí? Você vai ver que ele olha pra mão, ele procura assim.
Mas aí, praticamente no começo mesmo, vai surgir a jogada do Andrade. O Bebeto está mais ou menos aqui onde eu estou, um pouquinho mais fora da área. Onde é que você estava exatamente, Bebeto? Eu acho que mais um pouquinho mais na frente aqui, né? Ele estava mais aqui, né? Ele já sabia que eu ia girar rápido. Aí ele deu em cima, quando ele deu, eu girei. Aí quando eu girei, estava até mais para ele do que para mim, né? Mas quando eu girei rápido, aí não tem jeito. Aí eu liguei agora mesmo. Andrade, Flamengo cerca. A enfiada para Bebeto, tem a chance. Tafarel, ele bateu. Gol! Bebeto, número 9. A enfiada de Andrade. Bebeto, Tafarel demorou um pouquinho. Quando ele quis abafar o toque sutil de Bebeto. Foi difícil, mas graças a Deus consegui. Pô, depois veio o Zico, comemoramos junto, veio Renato, pô, muito legal, Leonardo. Aragão parece que vai pedir a bola. Chegou Aragão, apitou, ergueu o braço. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. Você se sente com o dever cumprido, né? Não tenha dúvida disso, que me marcou muito esse título. Hora de fechar o nosso bloquinho do Esporte Espetacular. Agradecendo aqui a presença do Bebeto. Muito legal. Mas tem uma surpresa aqui pra você, ó. Bebeto, obrigado pela presença aqui. O futuro tá aqui, rapaziada. Aí, Bebeto. Valeu. Flamengo! Zico, um abraço para ele aí. E para quem não conhece, o Zico é um cara muito sangue bom mesmo, viu, Benja? Eu tive a oportunidade de conhecer o Zico e o vi particularmente, aí, pessoalmente, uma vez só na minha vida. E foi um cara muito atencioso comigo lá no CFZ, quando eu estava fazendo uma reportagem para o Fox Sports. Baita cara, sangue bom. Mas, ô Zico, já que você está falando a respeito do Flamengo atual, o Flamengo foi mais uma vez campeão brasileiro ano passado. Inclusive, você deu uma declaração parabenizando mais um título, o heptacampeonato do Flamengo, e isso caiu como uma bomba lá em Recife. Inclusive, até o próprio Estevão Soares aí acabou rebatendo a sua declaração. Ele era o capitão do esporte naquele ano de 87. Nunca vai morrer essa discussão daquele título de 87, Zico? O Flamengo é heptacampeão mesmo? É heptacampeão, mano. Um grande abraço pra você aí, tudo de bom, prazer. O Flamengo, na minha concepção, é o heptacampeão, porque se eu te perguntar se eu for fazer uma pergunta para você, você lembra dos resultados dos jogos do Sport contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro? Você lembra o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos? Você lembra o resultado desses jogos? Não vai lembrar, né? Porque não existiu. E na cabeça do Brasil inteiro, esses times aí são da primeira divisão ou da segunda? Então eu acho que é aquela coisa, eu sempre falo que isso é aquela coisa de que a gente sacaneia Portugal, a piada de português. Você vai contar lá que o time da segunda divisão tinha que disputar com o time da primeira, pô, nego vai chacoalhar o Brasil, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu, uma questão de vaidade, de milindres da direção, uma briga que teve na época do Márcio Braga com o Ricardo Teixeira, e infelizmente aconteceu toda essa bagunça. A CBF não queria fazer o campeonato, os clubes resolveram fazer, e depois, quando a CBF viu que estava rendendo muitos frutos a competição, porque eu acho que naquele sistema, parece que até hoje é a maior média de público da história do futebol brasileiro, não tenho certeza, mas naquele tamanho, naquela proporção. E aí a CBF, no meio da competição, criou um sistema meio doido, né? E ainda mais que naquele que eles disseram que era o jogo final entre Guarani e Sport, ninguém sabe o que aconteceu. Foi um negócio de, sei lá, disputa de pênalti, que muitos jogadores que participaram daquela época até brincavam com isso, como se tivesse sido uma coisa de que a gente arranja em jogo de pelada. Ah, não, tá bom, fica por aqui mesmo, esse negócio é isso. Enquanto que a nossa decisão com o Internacional ficou vista e sagrada para o Brasil inteiro, para a imprensa inteira.
do Brasil inteiro e do mundo, para quem quisesse ouvir e ver. Então, como é que eu não vou me sentir campeão daquela forma? E ainda mais, foi um ano para mim de muito problema, porque no jogo contra o Santa Cruz eu rebentei de novo o meu joelho e joguei os 2 jogos contra o Atlético e contra o Inter com o joelho rebentado, tendo que fazer uma cirurgia. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava em Minas operando mais uma vez o meu joelho. E como é que eu vou achar que não sou campeão? Tá de brincadeira, né? Isso é, coisa de doido. Então, esse título, desculpe, mas ninguém tira de mim, não. Né? E se quiserem brigar comigo, me desculpe, não tenho nada contra o esporte, não tenho nada com a torcida do esporte. Todas as vezes que eu fui lá, sempre fui muito bem recebido. Então, não tenho nada contra eles, acho que eles estão lá no direito, porque as pessoas passaram para eles essa verdade. Então, que fiquem com a verdade deles e eu fico com a minha, né? E a gente aqui no Flamengo fica com a nossa. Inclusive, hein, Galo, se eu não me engano, daquele time de 87 do Flamengo, se eu não estiver enganado, 10 jogadores dos 11 foram para a seleção brasileira, não é isso? Exatamente, só o Ailton que não. E 5 foram campeões do mundo em 94. O Jorginho, Leonardo, Zinho, Bebeto e Aldair, que era a reserva. Então, você vê como é que era, né? Aquele time é um dos maiores da história do Flamengo, porque tinha um jogador, era uma seleção brasileira. Você vê, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Zinho, Andrade, Bebeto, eu, Renato e mais o Ailton. Então, cara, agora, aquele time só jogou aquele ano, porque muitos de nós estávamos já terminando a carreira, com problemas maiores e tal, não jogamos muito tempo junto, mas eu considero, depois do de 81, esse o segundo melhor time da história do Flamengo. Melhor até que esse atual? Cara, tô falando que eu joguei, né? Flamengo!